Meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu trazer a interpretação de Mateus 7. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Irmãos, antes de eu começar de Mateus 7, eu gostaria de dizer que de Mateus 5 ao capítulo 7, nós vemos que está retratando o Sermão da Montanha. Então, de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo de número 7, está nos dizendo do Sermão da Montanha, ou seja, todas as palavras que são ditas do capítulo 5 ao capítulo 7, está nos dizendo sobre um sermão, que é o Sermão da Montanha. Mateus 7 nos diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido vos hão de medir a vós. E porque paras tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhes pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então, como já havia falado, de Mateus 5 a Mateus 7, está nos dizendo do Sermão da Montanha. E no final de Mateus 7, termina o Sermão da Montanha, dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós aprendemos em Mateus 7 sobre o julgamento. Jesus nos diz que nós não devemos julgar, não julgasse para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgueis também heis de ser julgados.
E por que repara você na trave do olho do teu irmão enquanto tem um argueiro nos teus olhos? Hipócritas, trate de primeiro de tirar o argueiro do teu olho, para reparar na trave do olho do teu irmão. Então, se nós analisarmos Mateus 7, primeiramente nos conta do julgamento. Jesus nos ensina que nós não devemos julgar, e o julgamento pertence a Deus, então não basta nós julgarmos. E o que ele nos ensina é para que nós não venhamos julgar, para que nós não venhamos julgar o nosso irmão. Porque com a mesma maneira que nós julgarmos, também lá no juízo com Deus nós seremos julgados. Ou seja, nos ensina a não julgar. Também nos ensina que nós não podemos estar dando a palavra de Deus para qualquer pessoa. Nós devemos ver se aquela pessoa está apta para ouvir a palavra e devemos ver se ela quer ouvir. E nós vemos aqui que nos ensina para que nós não venhamos dar as coisas santas e nem deitei os porcos as vossas pérolas. Ou seja, não são para todos que estão preparados de ouvir a palavra. Nem todos eles têm estrutura para ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos analisar se aquela pessoa ela está preparada para ouvir, se é a hora certa de ela ouvir a palavra. Então nós vemos começando de novo. Nós aprendemos sobre julgamentos. Nós não podemos pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa. Tem pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Então quando nós formos pregar para aquela pessoa, devemos ver se é da vontade de Deus. E também nos ensina a perseverarmos em oração. Ensina que aquele que bate na porta, a porta uma hora se abre. Ou seja, o ensinamento que nos dá é que nós venhamos estar batendo na porta. Porque se nós batemos, se nós persistimos orando, uma hora nós receberemos o que nós procuramos. Também nos ensina para nós cegarmos o caminho estreito. Porque larga a porta para que leva para a perdição. Ou seja, o caminho estreito, o caminho que nós devemos renunciar aos nossos desejos. A porta estreita representa o caminho que leva ao céu, o caminho que nós devemos renunciar aos nossos prazeres. Vivemos sendo atentados, vivemos em lutas, em dificuldades, mas mesmo assim leva ao céu. E já a porta larga é um caminho que parece prazeroso, que tem os prazeres da carne, as luxúrias, os prazeres deste mundo, mas que no final nos leva à morte. Então é isso, a porta estreita e a porta larga representa a vida com Cristo e a vida sem Cristo. Que a vida sem Cristo nos leva à morte. Nos ensina também sobre os falsos profetas. Pelos seus frutos eu vos desconhecerei. Não é todo aquele que me disser Senhor, Senhor, é que entrará no reino dos céus. E naqueles dias muitos me dirão, Senhor, mas não profetizamos em seu nome não expelimos demônios? Então vos direi abertamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós vemos isso. E nós vemos isso também sobre os falsos profetas. Pelos seus frutos eu vos conhecerei. Ou seja, também aqui nos ensina para que Deus, ele considera que eles que ouvem a sua palavra sensatos. E os insensatos perecerão. Lendo Mateus 7 nós vemos, não devemos julgar para que não sejamos julgados. Nós não podemos pregar a palavra de Deus para qualquer um. Devemos ver se é do agrado de Deus que nós pregamos para essa pessoa. O ponto 3, então, de novo, não devemos julgar para que nós sejamos julgados. Não devemos pregar o evangelho de Deus para qualquer pessoa. Devemos perseverar em oração. Perseverarmos em oração, devemos pegar a porta, devemos entrar na porta estreita, porque larga a porta que leva para a perdição, ou seja, não julgarmos. Devemos ver, não podemos pregar para qualquer pessoa. Devemos perseverar em oração. Devemos estar pegando a porta estreita. Nos ensina que pelos falsos profetas, pelos seus frutos nós conheceremos. E também Mateus 7 nos ensina que Deus considera que eles que ouvem a sua palavra pessoas sensatas. Nós julgamos, vemos para quem a palavra está sendo digerida, ver se a pessoa está preparada para ouvir, não julgamos, ver se a pessoa está preparada para ouvir. Perseveramos em oração, pegamos a porta estreita, analisamos se uma pessoa é verdadeira, profeta ou não. E aqueles que ouvem a palavra de Deus serão chamados sensatos. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.